meio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso do bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de vós, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Veja como o apóstolo estava triste, perplexo, desapontado com a situação que aqueles irmãos daquelas igrejas da Galácia viviam. Por quê? Porque eles estavam deixando o evangelho de Cristo por um outro evangelho. Nas nossas igrejas, ou melhor, não vou nem dizer nossas igrejas, mas nas igrejas ditas evangélicas no nosso país, nós temos muitos outros evangelhos, diferentes do evangelho de Jesus. De modo que evangelizar alguém, falar da salvação para uma pessoa é difícil hoje. Porque a pessoa fica confusa. Que evangelho é esse? É o evangelho da igreja batista? É o evangelho da igreja X, da igreja Y? É um evangelho realmente da Bíblia? Ou inventaram esse outro evangelho? As pessoas ficam desconfiadas mesmo. Então, por isso, é importante perceber que temos que viver no verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E especificamente nesse texto, vamos aprender com o argumento que Paulo está usando aqui. Um bom relacionamento. Recorramos aos nossos relacionamentos para testemunhar do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você tem um relacionamento ruim com as pessoas, se você no seu trabalho não é bem quisto, né? Não é bem quisto não porque você é correto, mas não é bem quisto por motivos errados mesmo, né? Porque você não nutre uma boa educação com as pessoas, ou porque você não procura cativar as pessoas, então você perde a oportunidade de pregar o evangelho de Jesus. E é o que Paulo está fazendo aqui. Ele não está pregando para os Gálatas, mas ele está chamando os Gálatas novamente para o evangelho de Cristo. E nós vamos ver aqui como nossos relacionamentos são importantes na proclamação do evangelho do Senhor, em 3 aspectos do texto que acabamos de ler. O primeiro aspecto é que ganhando pessoas, nós podemos ganhar pessoas através dos relacionamentos. É o primeiro aspecto muito óbvio. Você ganha pessoas para Cristo através do seu relacionamento com estas pessoas, do seu bom relacionamento. Veja que no verso 11 que nós acabamos de ler, Paulo já estava muito triste com os Gálatas. E ele diz, receio que eu tenha trabalhado em vão. Para um missionário dizer isso é um negócio muito triste. Passou dias ali, na primeira viagem missionária e na segunda viagem missionária também. Ele proclamou o evangelho, edificou aquela igreja e ele estava chegando a uma conclusão. Trabalhei em vão no meio de vocês. Pegando o que Paulo fez aos Gálatas e trazendo numa perspectiva menor, todo crente que discipula alguém, que prega o evangelho para alguém e prepara alguém para ser discípulo de Jesus, pode vir a sentir isso. Se você tem uma pessoa que você prega para ela, ela se converte. E você se esforça para trazê-la para a igreja, para ensiná-la nos fundamentos básicos da Escritura, aprender a ler a Bíblia, ter constância na leitura da palavra e na oração. Você está empenhado nisso. Aí de repente essa pessoa ouviu aí um outro evangelho, uma igreja talvez mais animada em um certo aspecto, e aí disse, olha, Valnei, eu acho que eu queria ir para aquela igreja ali. Aí a sensação é essa. Será que eu trabalhei em vão? Será que todo o esforço foi por nada?
E é o que Paulo está se questionando ou colocando aqui para os Gálatas. E o verso 12? Aí no verso 12 Paulo diz assim: seja qual eu sou. Em que sentido? Paulo está dizendo: seja como eu sou, viva no Evangelho de Cristo, na fé em Jesus, não dependa de obras para a sua salvação. Porque quem depende de obras humanas para a salvação se torna um hipócrita. Se torna igual àqueles fariseus legalistas a quem Jesus combatia, porque ele acha, a pessoa que pensa que a salvação é por obras, méritos humanos, essa pessoa acha que ela tem muito valor, é muito especial e que tudo vai girar em torno dela. E ela vai tentar mostrar o seu valor a partir das suas qualidades. E aí é um problema muito grande, gera a chamada hipocrisia, né? Pessoas que acabam olhando os erros dos outros e não observam os seus próprios pecados. E então Paulo diz: sede qual eu sou, no verso 12, vivam pela fé, vocês que foram salvos pela fé. E então Paulo diz: pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Essa palavra suplico, rogo, veja como Paulo é enfático aqui, as emoções do apóstolo estão aflorando neste momento ao escrever esta epístola. E ele diz: em nada me ofendestes. Quer dizer, vocês nunca me ofenderam, sempre tivemos um bom relacionamento. Por que vocês não são como eu sou agora, vivendo pela fé, firmes no Evangelho de Jesus? Por que agora vocês da Galácia estão indo para um outro Evangelho? Quantos já passaram por esta igreja? Igreja Batista Manancial, o pastor Kelso até fez uma música muito bonita, né? Dos que já passaram os 40 anos da igreja, e essa música se repete nos 50, vai se repetir nos 60, porque ela é muito propícia, né, para esse momento. Quantos que já passaram pela igreja? Alguns foram até para um outro evangelho, o evangelho da prosperidade, um evangelho diluído, que não tem consistência com a palavra de Deus e que estão distantes do Senhor Jesus Cristo. E então Paulo convida: sede como eu, firmes na fé do Senhor Jesus Cristo. Sede como eu suplico, voltem à comunhão com o Senhor, porque crer em salvação por obras significa não ter comunhão com Deus. E então no versículo 13, Paulo deixa claro porque que ele disse: vocês não me ofenderam. Verso 13 diz: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Ele não explica que enfermidade física foi essa daqui. Ele não explica em que contexto isso aconteceu. Mas em algum momento, quando ele estava na primeira viagem missionária, pregando lá para aquelas igrejas da região da Galácia, Icônio, Listra, Derbe, ele teve uma doença. E essa doença propiciou com que ele fosse pregar o Evangelho para aqueles irmãos. Alguns acreditam, baseado num versículo mais à frente, nós vamos ler, que o problema do apóstolo Paulo era um problema de visão, porque diz que os Gálatas, se possível fosse, arrancariam seus próprios olhos para dar ao apóstolo. Mas não necessariamente. Pode se entender de outra forma. Então, não há como especificar claramente que doença Paulo teve. Mas o que se pode saber é que essa doença era algo que causava repulsa e nojo aos próprios Gálatas, pela própria cultura dos Gálatas. Não sabemos que doença era essa, mas olha o verso 14. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Tentação de quê? De desprezar o apóstolo. Tentação de rejeitá-lo, porque ele tinha essa doença. Talvez uma doença contagiosa, a gente não sabe. Talvez uma doença vergonhosa, a gente não sabe. Contudo, ainda no versículo 14, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Então era uma enfermidade que causaria aos Gálatas um desprezo, né, um certo nojo, um desgosto de estar ali com aquele homem chamado Paulo, que foi pregar o Evangelho. Mas os Gálatas foram bondosos, foram receptivos, ignoraram esta doença e receberam o apóstolo. E Paulo está lembrando disso.
Por que Paulo está lembrando disso? Para mostrar aos Gálatas que eles tinham um bom relacionamento, que ele foi muito bem tratado quando ele foi pregar o evangelho lá pela primeira vez, porque Paulo queria resgatar este bom relacionamento para fazê-los voltar a andar no genuíno evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ainda no verso 14, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que na primeira vez que ele foi pregar o evangelho ali, ele foi recebido como um mensageiro de Deus, um anjo, como se fosse o próprio Jesus falando, mesmo tendo esta doença constrangedora, que nós não sabemos bem que tipo de doença era esta. Quando o apóstolo estava lá, ensinando, discipulando Timóteo, na sua última carta, a segunda epístola a Timóteo, ele fala dos sofrimentos que ele teve na Galácia. Lá em 2 Timóteo 3, verso 10 diz: Tu, porém, falando para Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Verso 11: As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, região da Síria, e Icônio e Listra, região da Galácia, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, tanto na Síria como na Galácia, o apóstolo Paulo passou por várias perseguições e dificuldades. Uma destas foi essa enfermidade que ele teve. Uma enfermidade constrangedora, que causava nojo, desprezo. Já pensou? Mas mesmo assim, ele foi e pregou o evangelho ali e foi bem recebido por aqueles irmãos que tinham acabado de se converter. Mas há um detalhe interessante. Às vezes, quando a Bíblia é traduzida para a nossa língua, alguns aspectos muito peculiares, eles são omitidos. Por exemplo, essa expressão que nós acabamos de ler, no verso 14, não me desprezaram, né? Essa expressão de ele não ter sido desprezado, ela está no seu sentido figurado. Literalmente, se fosse traduzido ao pé da letra, seria: não me cuspiram na cara. Então era uma doença que causaria assim, uma repulsa tão grande que as pessoas cuspiriam na cara daquela pessoa que estava enferma. E aí, segundo algumas pesquisas arqueológicas, observa-se que na região da Galácia havia uma doença tão constrangedora que as pessoas cuspiam na cara daquela pessoa enferma. Era a epilepsia, que até hoje também é uma doença difícil, né? Quem tem epilepsia. Talvez essa doença fosse a epilepsia, mas ainda não dá para dizer com certeza. Mas talvez fosse uma doença tão agressiva que pela própria cultura dos Gálatas eles tinham uma repulsa, né? Ao ponto de cuspir na cara da pessoa que tinha aquela enfermidade. E naquela época, tratar doenças como epilepsia e outras era muito difícil, talvez não tivesse nenhum tipo de remédio para tal enfermidade. E Paulo, quando foi pregar aos Gálatas, em vez de eles o desprezarem, eles o receberam com amor. E creram na mensagem do apóstolo Paulo, eles tinham um bom relacionamento. E Paulo aqui está dizendo tudo isso para dizer: o que foi que nos afastou? O que foi que nos distanciou? Eu, Paulo e vocês, Gálatas. O que é que está fazendo vocês irem para um outro evangelho? Nós devemos usar os nossos relacionamentos, bons relacionamentos, para levar o evangelho aos perdidos. E até para chamar aqueles que estão vivendo num outro evangelho. E é o que Paulo está tentando fazer aqui, para que aqueles irmãos da Galácia não rejeitem o genuíno evangelho do Senhor Jesus. Mas a partir do versículo 15, nós percebemos um outro aspecto nesse texto, sobre os nossos relacionamentos e a proclamação do Evangelho. É que a verdade do Evangelho, ela fortalece os relacionamentos. Ela não afasta, ela fortalece. Os Gálatas estavam se afastando do apóstolo Paulo e o rejeitando e tendo-o como inimigo, porque eles estavam se afastando do Evangelho. Irmãos, nós somos irmãos de fé, ligados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso que estamos unidos aqui para adorar ao Senhor. Vamos fazer essas visitas uns nas casas dos outros para nos conhecermos mais e nos ligarmos mais. Mas no dia que eu começar a me afastar do Senhor Jesus, a primeira coisa que vocês vão perceber é o quê?
é que eu não estou mais querendo andar com vocês. Não é verdade? Porque quando eu me afasto do Evangelho, eu começo a me afastar dos relacionamentos, das ligações pessoais de dentro da própria igreja. Então a verdade do Evangelho, ela fortalece os nossos laços e os nossos relacionamentos. E então Paulo chega e diz no verso 15, que é feito, pois, da vossa exultação. Exultação aqui entenda alegria. O que foi que aconteceu com aquela alegria? Quando vocês me receberam, eu com aquela minha enfermidade, e vocês nem me desprezaram, me receberam com tanta alegria. O que foi que aconteceu com essa alegria? Ainda no verso 15, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Aí alguns pensam, a enfermidade de Paulo seria um problema de vista. Mas é incoerente, porque um problema de vista causaria tanta repulsa, sim, não é verdade? Não causaria. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que os Gálatas tiveram um relacionamento tão bom com ele, o amaram tanto, que estavam dispostos a doar o seu órgão mais valioso, mais importante do corpo, por amor ao apóstolo Paulo, se fosse necessário. Essa é a ideia do versículo 15. Veja que grande relacionamento e que amor. E o que é que unia-os? O Evangelho do Senhor Jesus. Então veja que o Evangelho fortalece os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós temos tudo em comum quando cremos no Senhor Jesus Cristo. No verso 16 ainda lemos, tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. E então, a ideia aqui dessa pergunta do verso 16 é que os Gálatas começaram a ver Paulo como inimigo, não mais como um irmão. Por quê? Porque Paulo estava pregando a verdade de que os Gálatas estavam rejeitando o verdadeiro Evangelho. E aqui, na nossa cultura na nossa cultura brasileira do nosso país, isso é muito comum. Amigo, na nossa cultura, é quem concorda com tudo que você diz. Esse é seu amigo. Aí quando você diz algo contra, você já não é mais amigo. Não é verdade? Mas essa não é a verdade. O amigo verdadeiro é aquele que te fala a verdade, mesmo que ele esteja correndo risco de perder sua amizade. Mas por amor a você, esse seu amigo, ele vai lhe dizer que você está errado. Se é que você está realmente errado. No caso aqui, os Gálatas estavam em outro evangelho. E Paulo os exortara. Já vimos exortações de Paulo aos Gálatas nessa epístola mesmo. Olha aí, Gálatas capítulo 1, verso 6. Paulo diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Isso já foi uma advertência. Estou admirado, como é que vocês estão deixando o evangelho de Jesus? Gálatas capítulo 3, verso 1, que é bem mais pesado. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem vos enfeitiçou? Vocês são insensatos, loucos, estão deixando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento tem um exemplo de um homem que soube apresentar de uma maneira muito polida a verdade, né? O profeta Natã. Quando Davi cometeu o seu pecado terrível do adultério com Batseba, Natã, o profeta, contou uma historinha sobre uma ovelha, né? Um homem que tinha um grande rebanho de ovelha e outro que tinha só uma ovelha. Aí o homem que tinha um grande rebanho de ovelha foi lá e pegou a ovelha que só tinha um, né? E usou aquela ovelha, sacrificou para fazer sua refeição. E aí Davi ficou indignado, porque Davi era um homem justo, né? Ele era um homem justo. Ele ficou indignado e disse, como é que pode? Vamos matar esse homem. Aí Natã disse, tu és o homem. E aí Davi entendeu o pecado que ele havia cometido. Se você tem um irmão que está vivendo em pecado, e você sabe, conte uma historinha para ele, né? Você começa com uma historinha de leve, e aí depois você diz, você é o homem, para que esse irmão não se ofenda, mas para que ele entenda que você, como um amigo que o ama, irmão que o ama, sincero e verdadeiro, quer o seu bem. Mas isso é difícil, isso é típico da nossa cultura, e os Gálatas também começaram a ver Paulo como inimigo.
Porque chegaram os judaizantes e ensinaram um outro evangelho. Um evangelho que não é o de Jesus. Mais uma vez, na nossa sociedade existem muitos tipos de evangelho que não são o de Jesus. Recomendação: leia sua Bíblia todo dia. Principalmente os evangelhos, as epístolas, mas toda, para que você conheça o genuíno evangelho de Cristo. Porque se você não fizer assim, é perigoso você ser enganado e ludibriado. Os judaizantes que criam uma salvação por obras, aqui na época dos Gálatas, eles estavam cativando os Gálatas, estavam criando um bom relacionamento com os Gálatas. Com que objetivo? De tirá-los do evangelho do Senhor Jesus. Você sabe quem usa esse tipo de estratégia? As seitas. E o que é uma seita? É todo tipo de ou sistema religioso que até usa a Bíblia para ensinar um outro evangelho. Eles usam a Bíblia, mas não falam da salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Falam de salvação por obras, cada um do seu próprio estilo ou do seu próprio jeito. Então no verso 17 lemos ainda: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles estão cortejando os Gálatas, os judaizantes. Veja bem, Paulo no capítulo 13 e 14 fez a sua primeira viagem missionária. No final ele foi prestar relatório lá em Antioquia. E então no capítulo 15 ele já foi resolver esse problema. Que problema? Judaizantes que foram atrás de Paulo. Paulo saía de uma região, chegava os judaizantes, pregavam outro evangelho. Salvação por obras, cumprir a lei de Moisés. Quem não cumpre a lei de Moisés não pode ser salvo. Era a pregação dos judaizantes. Aí depois ficavam indo em todos os territórios que Paulo acabara de ir, retirando daquelas pessoas o ensino do verdadeiro evangelho. E elas cativavam, bajulavam para retirar os Gálatas do entendimento do genuíno evangelho. E a estratégia hoje é a mesma. Falsos pregadores e falsas igrejas cativam o povo de Deus com promessas. Promessas de prosperidade, promessas de felicidade, promessas de solução dos seus problemas. Jesus nunca prometeu isso. Jesus prometeu o quê? Vida eterna. E junto disso, perseguição, abnegação, tomar a sua cruz, negar a si mesmo. Foi isso que Jesus prometeu aos seus discípulos, aqueles que haveriam crer no nome dele. Então, vale a pena seguir Jesus? Com certeza sim. Porque o que nós receberemos na glória é incomparavelmente maior e melhor do que qualquer tipo de perseguição que viermos a passar aqui por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, isso é pela fé. Se você crê no Senhor Jesus pela fé, você vai ter o desejo de dar toda a sua vida, cumprindo o primeiro grande mandamento, amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com tudo que você é. Amar a Deus de toda essa forma, desse jeito. Isso é sim ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui estava mais uma vez perguntando aos Gálatas: vocês estão se afastando de mim, porque eles estão cativando vocês e levando vocês para um outro evangelho que não glorifica a Deus. A verdade do evangelho não destrói os relacionamentos, mas ela une os relacionamentos. Mas existem muitos outros querendo destruir essa nossa ligação para levar-nos para um outro evangelho vazio, que não é o de Cristo e que está sendo amplamente difundido, tanto pela TV como pela própria internet. E um último aspecto, nós observamos a partir do versículo 18, é que a obediência deste evangelho, a qual cremos, ela não depende de uma pessoa e ela não depende dos relacionamentos. E eu tenho aprendido isso de modo assim, muito pessoal e muito forte. Às vezes, acho que por investir muito no relacionamento com uma determinada pessoa, um irmão ou alguém que ainda não é crente, essa pessoa vai responder positivamente em conversão
ou vai responder positivamente em obediência ao Evangelho. Mas geralmente não é assim que acontece. A nossa obediência, ela independe dos relacionamentos. O próprio Jesus viveu isso. Quando Jesus estava aqui na terra, antes da sua morte, ele tinha assim 12 amigos muito chegados, que eram os seus apóstolos. Um o traiu declaradamente, outro o negou e os outros o abandonaram. Então veja que a quem Jesus investiu pessoalmente 3 anos do seu ministério e da sua vida foram os que mais o decepcionaram. Obviamente Jesus não guardou nenhum tipo de mágoa ou rancor, claro, porque ele é Deus, e o Senhor Jesus os recebeu, os instruiu após a ressurreição, para que eles fossem pregar o Evangelho. Mas olhe aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, versículo 18, que diz assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Então Paulo está dizendo, quando eu estou presente, vocês são zelosos do bem, estão obedecendo o Evangelho, mas agora eu não estou. E Paulo, nesse contexto, ele não podia estar lá. Por quê? Ele estava em Corinto, fazendo outra obra lá na igreja de Corinto, trabalhando ali na pregação do Evangelho e na edificação daquela igreja. Então Paulo não podia também estar nas igrejas da Galácia. Veja que às vezes acontece isso. Não tem como o missionário estar em todos os locais ao mesmo tempo. Por isso que quando cada membro da igreja assume o seu papel de pregar o Evangelho e de discipular pessoas na palavra de Deus, de ensinar pessoas na Sagrada Escritura, as coisas vão caminhando como Deus quer. Porque esta é a missão da igreja para a glória de Deus. Também é a missão da igreja. E então Paulo não podia estar ali. A obediência do Evangelho independe dos relacionamentos. Mesmo Paulo sendo chegado a eles, amigo deles, tendo sido bem recebido quando pregou o Evangelho, mesmo ele distante, os Gálatas deveriam continuar obedecendo. E Paulo os trata como filhos, devido ao amor que ele tem para com aqueles irmãos. Olha o verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. A missão do apóstolo era uma missão muito difícil, formar Cristo numa pessoa. O que é formar Cristo numa pessoa? É fazer com que aquele novo convertido, ele seja cada vez mais parecido com Jesus. Essa missão é só do apóstolo Paulo? Essa missão é só dos pastores da igreja? Essa missão é de todo crente no Senhor Jesus Cristo. Você tem que formar Cristo em alguém. Primeiro sendo um modelo, e depois apresentando o Evangelho e ensinando a Escritura para esta pessoa. Você tem que fazer como Paulo fez. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se nós não fizermos isto como servos de Jesus, nós não estamos cumprindo nossa missão integralmente como devemos cumprir. Independente da sua idade, independente dos seus problemas, independente da sua profissão, não sei o contexto exato de todos aqui, mas sei de uma coisa, todo crente em Jesus tem que fazer isso que Paulo está fazendo. Paulo, ele sente dores como de parto, é uma figura, mas que mostra como nós sofremos quando aquela pessoa a quem estamos investindo a nossa vida, discipular alguém, é você investir a sua vida. Não é só dar uma lição bíblica, não é só ensinar um texto da Bíblia, mas é você estar junto, estar sofrendo quando aquela pessoa peca, estar feliz quando aquela pessoa vence os seus pecados, estar ajudando para que ela caminhe segundo a vontade de Deus, e Cristo seja visto a partir dela. Isso é tão maravilhoso, tão importante, tão especial, realmente é difícil também. Mas o fato é que quando não fazemos isso, nós não estamos, digamos assim, sintonizados, não estamos em harmonia com o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo um cristianismo à parte, um cristianismo diferente, um cristianismo estranho, porque todo crente, e você vê isso em todo o Novo Testamento, ele faz discípulos para Jesus. Veja então que Paulo sofria, porque esses irmãos estavam deixando o Evangelho de Cristo. Nós sofremos
quando vemos alguns dos nossos irmãos longe do Evangelho de Jesus, aquilo nos causa tristeza, talvez até perda do sono, porque aqueles irmãos estão se afastando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ficamos tristes, sentindo essas dores como de parto, ou é algo normal, é algo comum, nem ligamos, vão e vêm da igreja, isso fica normal para nós. Não deve ser normal. Assim como o apóstolo, nós devemos sentir e sofrer por todos aqueles que ouvem o Evangelho, creem no Evangelho de Cristo e em um dado momento da sua vida, não sabemos o porquê, começam a se distanciar, a se afastar e pior, a seguir um outro Evangelho, igrejas esquisitas, estranhas. Então quer dizer que a Igreja Batista Manancial é a melhor de Fortaleza e a única que presta? Não estou dizendo isso. Tem muitas igrejas na nossa cidade que pregam o Evangelho bem e de modo sadio. Mas para estas muitas, existem muitas outras milhares de igrejas na nossa cidade que pregam absurdos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como é que a gente vai saber? Leia a Escritura todo dia. E aí você mesmo vai observando a mensagem e vai comparar até com os programas de TV, de rádio, internet, mensagens que você recebe, tudo isso. Você tem que julgar à luz da Escritura. E então, no verso 20, observamos assim, Gálatas 4, verso 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Quer dizer, ele queria ter uma conversa mais harmoniosa, assuntos felizes. Queria poder contar as bênçãos com aqueles irmãos, mas não tinha bênção para contar. Já aqueles irmãos, eles estavam vivendo em rejeição ao genuíno Evangelho de Jesus. E é interessante que quando eu era adolescente, eu ouvi de um pastor que ele dizia assim: olha, quando você for terminar um sermão, você sempre termine de modo positivo e alegre, porque os irmãos da igreja têm que sair felizes, né? E eu aprendi aquilo, né? Mas tinha texto da Bíblia que eu não conseguia. Tinha texto na Bíblia, como esse, por exemplo, olha o final do verso 20, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Como é que eu vou transformar isso numa coisa positiva? Paulo diz, eu estou perplexo com relação a vocês, Gálatas, porque rejeito o Evangelho. Aí eu vou transformar isso aqui numa coisa positiva? É difícil, não é verdade? O positivo é, pela graça de Deus, estarmos firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou talvez o positivo aqui seja eu ficar perplexo com aqueles meus irmãos que estão seguindo um outro Evangelho, diferente do Evangelho de Cristo. Mas esse pastor falou isso porque ele cria num outro Evangelho. Um Evangelho muito sutil, mas é outro, não é o de Cristo. É um evangelho humanista. O que é isso? É um evangelho que é pregado para agradar o coração do homem. É um evangelho que afaga o ego e faz você se sentir bem. Mas, irmãos, observe bem quando Jesus pregou nos 4 evangelhos. Observe bem quando o apóstolo também trouxe a mensagem para as igrejas nas epístolas. Era uma mensagem que agradava a Deus. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Tanto com cânticos, como com as ofertas, como com a mensagem, a meditação da Escritura. Tudo é para a glória do Senhor. É por isso que temos cuidado, às vezes, de fazer certas coisas e receio de errar diante de Deus. Porque o nosso Senhor, Ele é todo poderoso. Criador do céu e da terra, soberano, maravilhoso. Então aquilo que vamos fazer para Ele tem que ser o melhor. O nosso melhor não chega nem perto do que Deus merece. Mas nós temos que oferecer o melhor do que nós temos para a glória de Deus. Ou seja, toda a nossa vida para a glória do Senhor. E aqui o apóstolo termina dizendo, eu queria ter outro tom de voz, eu queria falar de bênçãos, mas infelizmente estou perplexo a vosso respeito. Podemos usar os nossos relacionamentos, as nossas emoções para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando você ama os perdidos, nutre bons relacionamentos, você pode usar estes relacionamentos para fazer com que o Evangelho chegue até eles e o Espírito Santo fazer a obra.
Ou você pode usar o seu bom relacionamento, você que é educado, gosta de estar ali com os irmãos, para quê? Para poder exortar um irmão. É muito difícil exortar uns aos outros, certamente. E alguns têm jeito, mas todos nós podemos fazer isso. E você no seu bom relacionamento pode chegar de modo amigável, de modo amoroso, fazendo que nem Natan, contando uma historinha antes, né? E aí você diz para aquele irmão, mas irmão, olha, acho que você está vivendo assim, parecido com isso aí. E é bom não viver dessa forma, porque assim não agrada a Deus. Usemos os nossos relacionamentos para a honra e glória do Senhor, para apresentar um testemunho do Evangelho de Cristo. Paulo estava fazendo isso. Esse é outro argumento de Paulo para poder trazer os Gálatas para o genuíno Evangelho. Vimos 3 aspectos. Ganhamos pessoas através dos relacionamentos, a verdade do Evangelho, ela fortalece os relacionamentos e a obediência do Evangelho, ela independe dos relacionamentos. Você não precisa ter bons relacionamentos para obedecer o Evangelho. Não precisava Paulo estar no meio deles para eles obedecerem o Evangelho. Basta você querer ser fiel ao Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. Essa epístola é uma epístola que apresenta uma exortação a irmãos que estão deixando o Evangelho do Senhor Jesus. Se não lermos a Bíblia, podemos ser que nem os Gálatas um dia. Já pensou? Deus quer que isso nunca aconteça conosco. Por isso temos que ler a palavra. Por isso que temos que investigar a vontade de Deus. Por isso que temos que pregar o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória dele. E aí você vai perceber, se é que já não percebe, como é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Vamos orar e pedir as bênçãos de Deus. Pai, muito obrigado pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas. Vimos, ó Senhor, mais uma vez, um texto da Epístola aos Gálatas mostrando o quanto Paulo se esforça para ganhar aqueles irmãos novamente, tirá-los dessa falsa doutrina. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre firmes no teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a proclamarmos o teu Evangelho, ó Pai, da justificação pela fé, de modo firme, de modo amoroso, usando essa estratégia que Paulo está usando aqui do bom relacionamento, para assim podermos ganhar pessoas para ti, segundo a tua vontade. Capacita-nos, Senhor Deus, para que jamais nos afastemos da tua vontade, do teu caminho, e firmes em ti, glorifiquemos o teu nome. Tudo isso te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.